Ao olharmos o contexto sagrado da palavra de Deus, nós vemos o próprio Cristo exaltando as Escrituras, o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vemos outros textos da Bíblia dizendo da importância desse livro sagrado. Jesus diz: vocês não conhecem as Escrituras ou não conheceis as Escrituras sagradas? Vocês perecem porque vocês não conhecem as Escrituras sagradas, diz outro profeta. Sim, meus queridos, a Bíblia é uma luz que nos leva até Deus. A Bíblia é uma lâmpada que nos leva à luz verdadeira que é Cristo Jesus, nos tira desse mundo de trevas, de dor e de sofrimento. Quantas pessoas foram resgatadas pela preciosidade da palavra de Deus, foram salvas, são salvas da miséria ou das misérias deste mundo. Mas a besta que sobe do abismo pelejaria contra ela e os venceria e os mataria, diz Apocalipse 11, verso 7. A Bíblia, ela apresenta pelo menos 3 bestas com muita ênfase. Ela apresenta uma besta que sobe da terra, representando os poderes terrenos. A besta que sobe da terra, um lugar despovoado, um lugar onde não havia uma significativa população, e de repente se torna potências mundiais. A besta que sobe da terra, a besta que sobe das águas. Apocalipse 13, viu uma besta que subia do mar, ou subia das águas. Daniel, capítulo 7, também fala das bestas que subia do mar, das águas, representando poderes que subiriam do meio dos povos, das nações, no meio dos povos, nações, multidões e línguas, águas, profeticamente. Portanto, a besta que sobe da terra, a besta que sobe das águas, mas a besta que sobe do abismo, quem é que sobe do abismo? Esse abismo aqui, essa besta que sobe do abismo representa exatamente Satanás, aquele que é contra Deus, aquele que buscou usurpar o poder criador de Deus, dizendo: eu subirei acima das mais altas nuvens, eu estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus, eu exaltarei. A Bíblia diz que ele foi lançado no abismo. Satanás foi expulso do céu, foi expulso, ele e os seus anjos foram lançados para o abismo. Essa besta que sobe do abismo é literalmente Satanás. E Satanás, ele lutaria contra as 2 testemunhas de Deus no Apocalipse 11, falando ali sobre as 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias ou anos vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas diz que 11, verso 4, são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. E quando nós vamos para o livro de Zacarias, ele diz: olha, essas 2 oliveiras, essas 2 testemunhas, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Portanto, a besta que sobe do abismo pelejaria contra a Bíblia Sagrada. E essa é uma profecia que cumpriu literalmente durante o reinado de terror na França, a Revolução Francesa. Eu já mencionei isso, eu quero fazer aqui, abrir um parêntese aqui. Portanto, a besta que sobe do abismo lutou todos os tempos para destruir a Bíblia Sagrada. E sabe, essa besta que sobe do abismo, Satanás, ele sobe, vai acima, vai abaixo, para a direita, para a esquerda. Satanás, ele não perde um minuto na sua luta contra as almas
as almas que estão assossegadas. E o diabo, ele luta para destruir a sua fé, destruir a sua esperança, destruir o seu amor. Satanás, ele busca vencer as coisas que salvam, que traz alegria, que traz a esperança, mas acima de tudo, Satanás, ele quer destruir a palavra de Deus da sua vida e da minha vida. O inimigo Satanás, essa besta que sobe do abismo, ele buscou de todas as formas, se cumprindo literalmente na França, abolir a Bíblia Sagrada, e ela foi abolida pela Assembleia Nacional Francesa, dizendo: não há Deus, a Bíblia não vale de nada, é um livro qualquer. Mas a besta que sobe do abismo pode tentar silenciar a Bíblia, a palavra de Deus, da sua vida também. A besta que sobe do abismo, ele não quer que a Bíblia fale no seu coração. A besta que sobe do abismo quer matar a palavra de Deus do seu coração. Ah, meus queridos, infelizmente a besta que sobe do abismo tem tirado a palavra de Deus de muitas vidas. A besta que sobe do abismo tem raptado as escrituras da vida das pessoas, podem ter até ter ela lá em casa, mas é apenas um livro qualquer, lá na estante empoeirado. A besta que sobe do abismo quer pelejar contra a palavra de Deus, as escrituras sagradas, na sua casa, na sua igreja. A besta que sobe do abismo aboliu a Bíblia de muitas igrejas cristãs, onde os pastores vão para o púlpito e a Bíblia tem pouca importância. Usa um versículo aqui, outro versículo ali, mas a Bíblia no seu conjunto, no seu contexto, na sua ênfase do plano da salvação, tem pouca importância. E quando a Bíblia, ela tem pouca importância nos púlpitos das igrejas, no meu coração e no seu coração, isso nos leva a entender que Deus é de pouca importância, que Deus não é importante. Isso vai criando um ateísmo no coração das pessoas. Muitos jovens vão para as faculdades e quando eles saem das faculdades, eles já não creem mais em Deus. Não creem mais em Deus, porque ali existem filósofos, teólogos e não sei o que naquelas faculdades, aonde buscam tirar Deus do coração das pessoas. As pessoas são doutrinadas dentro das suas escolas, dizendo não há Deus, porque a Bíblia teve pouca relevância na vida dessa pessoa. Em casa, quando vai para as suas faculdades, acham que a razão é superior à Bíblia Sagrada. A razão se torna suprema e o livro de Deus fica de lado, levando as pessoas a descrer de Deus, levando as pessoas ao ateísmo. E as pessoas chegam dizendo no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quando a Bíblia ela é posta de lado, as pessoas passam a entender um Deus simples, um Deus não literal, um Deus qualquer coisa é Deus, eu sou Deus, enfim. Sabe, Deus é colocado de lado. Isso vai levando a uma razão humana. E esta razão humana se torna suprema em lugar de Deus, em lugar da verdade. Os ensinos das Escrituras Sagradas, ele pode implantar no coração do povo o princípio da justiça, o princípio da temperança, o princípio da verdade, da prosperidade de uma pessoa, mas também de uma nação. Precisamos de entender isso. Os ensinos das Escrituras implantam o princípio da justiça. Quando a Bíblia é tirada de minha casa, vai imperar a injustiça. Tirada do meu coração, vai imperar a justiça.
Quando a palavra de Deus é tirada dos congressos, das câmaras municipais, estaduais e federais, vai imperar a injustiça. Quando a Bíblia Sagrada ela tem pouca importância, meus queridos, no púlpito das igrejas, dão mais importância à razão, dão mais importância à emoção, dão mais importância ao que não sei. A injustiça ela prevalece, a intemperança prevalece, a mentira prevalece. É por isso que muitos religiosos vão se envolver com os governos dos estados, fazendo escândalo, trazendo escândalo em nome da fé cristã, em nome da religião. Pastores causam escândalos, padres, líderes religiosos que se dizem religiosos, trazem escândalos e dizem, olha aí, são os pastores o culpado, são aqueles crentes, aqueles líderes religiosos que são culpados. Olha bem, a busca da prosperidade terrena em lugar da busca da prosperidade espiritual, da prosperidade da verdade, da temperança, do que é sagrado, do que é verdadeiro. Portanto, meus queridos, uma nação ela é exaltada quando Deus é exaltado. Uma nação ela é próspera quando Deus faz parte da nação. Nós vemos muitas nações no mundo atual que não quer saber de Deus. É uma religiosidade tão fraca, tão insignificante, uma idolatria tão grande que prevalece a miséria em muitos dos nossos países, porque Deus não é exaltado, a palavra de Deus é colocada de lado. Em muitos países a palavra de Deus ela é perigosa, é tratada como um livro perigoso. Por isso a besta do abismo pelejará contra ela e os matará, diz Apocalipse. Sim, a besta que sobe do abismo quer destruir a palavra de Deus, dá ênfase principal para a justiça, para a temperança, para a paz. As misérias que acontecem neste mundo é porque a palavra de Deus é colocada de lado. Repito, os ensinos das Escrituras, ela implanta no coração do povo o princípio da justiça, da temperança, da verdade. O ensino das Escrituras deve ser basilar, a pedra basilar na prosperidade de uma família, de um povo, de uma nação. Deixando a Bíblia de lado, a injustiça vai prevalecer. A prosperidade vai minguar. Sabe, queridos, o Evangelho ele teria proporcionado a muitas nações do mundo a solução para os seus problemas. Ou seja, o Evangelho ele poderia proporcionar a solução dos problemas para todas as nações do mundo, para todas as pessoas. O Evangelho ele produz solução de problemas. Quando o Evangelho é levado na sua essência, vivido na sua essência, ele traz solução para os problemas. Por que tanta criminalidade? Por que tanta injustiça nos tribunais? Tanta injustiça nas famílias? Em todos os lugares a injustiça prospera. Por que tantos crimes? Por que tanta prostituição? Por que tantas mães que abandonam os seus filhos? Por que tantos pais que abandonam os seus filhos, a sua família? Por que tanto roubo? Por que tanta situação, tantos problemas? Às vezes, meu querido, eu e você vivemos problema, dia a dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou 366 problema. Problema em casa, problema no trabalho, problema aqui, problema ali, problema lá. Sabe por quê? Porque o Evangelho não tem sido a base na sua e na minha vida. O Evangelho ele traz paz. É claro que o próprio Jesus disse que ele trazia também espada.
espada, ele vem por aqueles que não querem viver o evangelho. Esse que vai levar a espada. Mas se eu e você vivermos o evangelho, ele vai trazer paz. O evangelho seria, ou teria sido a solução, teria sido para aquela nação da França na época, para a solução dos problemas da França e das outras nações que estavam envolvidas contra a reforma protestante, mas o evangelho continua sendo a solução para os nossos problemas. Quando deixamos o evangelho de lado, a essência do evangelho, os legisladores se frustrarão, o poder executivo frustrará, o pai e a mãe ficarão frustrados, o professor ficará frustrado, qualquer empresário ficará frustrado, porque os problemas se resolvem com base no evangelho. Ou seja, nem se criaria problemas se vivêssemos a essência do evangelho. Sabe, queridos, muitos precisam de entender que quando nós vivemos a Bíblia Sagrada, o plano de Deus, o plano da salvação, vivemos Cristo em nossa vida, que é apresentado pelas Escrituras Sagradas, o ser humano vai despojar do seu egoísmo, vai se despojar da sua ignorância, o ser humano vai despojar dos seus vícios, fazendo-o capaz de ser próspero, de ser amável, de ser saudável, de ser frutos para a vida eterna. A degradação moral do nosso planeta Terra está tão terrível, a degradação moral é uma sujeira tão grande que nós vemos na nossa sociedade essa degradação moral, porque o evangelho deixa de fazer parte da vida das pessoas. O evangelho é abandonado, as escrituras sagradas é abandonada, por isso a degradação moral toma conta das famílias, toma conta da sociedade. A Bíblia, quando vivida em nosso coração, despoja o homem do egoísmo, da ignorância, do vício e de tudo que é mal, e capacita ele para governar a si próprio e governar também a sua casa e até uma nação. Sabe, muitas vezes o caráter de Deus, ele é representado falsamente, usando-se a Bíblia, usando-se a Escritura Sagrada de forma distorcida. Eu leio, está na Bíblia, mas de forma distorcida. Impérios mundiais, poderes mundiais, eles representaram falsamente o caráter de Deus e o homem começa-se a legislar da sua própria maneira. Mas está na Bíblia, é assim, olho por olho, dente por dente. Isso não é pecado, aquilo não é pecado, isso não é errado, aquilo não é errado. As pessoas buscam justificar os seus erros usando a Bíblia Sagrada, usando o nome de Deus. Portanto, muitos representam falsamente o caráter de Deus. Muitos líderes religiosos. Em muitos púlpitos de igreja, o caráter de Deus é representado falsamente. E as pessoas vão rejeitando a Bíblia. Eu conheço pessoas que não gostam do Velho Testamento porque apresentam um Deus cruel, um Deus raivoso, um Deus vingativo. Esta pessoa foi influenciada por alguma forma de religião, por algum ensinamento religioso que Deus é mau. Muitas pessoas não gostam de Deus porque Deus vai destruir o homem no fogo eterno, eternamente. Deus duro, cruel, que destrói um ser humano que viveu aí
pacato, 70, 80 anos, agora tem que sofrer eternamente no fogo eterno. E as pessoas passam a não gostar de Deus, porque Deus é vingativo. Se você falar mentira, Deus corta a sua língua. Se você cometer um pecado, Deus bota um câncer em você. Se você errar, Deus não vai deixar você prosperar. Oh, Deus malvado! Sim, e assim o caráter de Deus, ele é representado falsamente por líderes religiosos, por ensinadores religiosos. Um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que não ama, mas também é apresentado um Deus que tanto faz, com uma liberdade, dá uma liberdade e assim mesmo você vai ser salvo. De um lado, Deus é cruel demais. De outro lado, Deus é um Deus de amor. Não faz conta de nada. Vai salvar qualquer um de qualquer jeito. O caráter de Deus, quando é representado falsamente, leva as pessoas a rejeitar a Bíblia, leva as pessoas a rejeitar o próprio Deus. Sabe, quando as restrições da lei de Deus forem postas de lado, as nações se descambam para a anarquia. Percebam isto? Quando vou repetir esta frase, as restrições da lei de Deus são postas de lado, as nações descambam para a anarquia. É o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vendo isso, meu querido ouvinte. As leis de Deus têm sido postas de lado. A lei de Deus tem pouca importância. É por isso que pai mata filho, pai mata esposa, esposa mata marido, mata filho, joga filho no lixo. É por isso que a imoralidade prevalece na TV, nas redes sociais, abertamente a público, nas ruas, abertamente, nas câmaras municipais e estaduais, a imoralidade prevalece de todos os modos. Sabe por quê? Porque foi restringida a lei de Deus. Não precisa da lei de Deus. Aqui tem a lei nossa, a lei dos homens. Nós fizemos leis, criamos leis. Que lei de Deus? Nada. E nos púlpitos das igrejas é dito que a lei de Deus não serve para nada, que a lei de Deus ficou na poeira do século, que a lei de Deus foi abolida, que nós somos salvos pela graça e não precisamos mais de lei. E assim o povo vai se descambando para a anarquia, vai se descambando para a injustiça, para a intemperança e para a imoralidade. É por isso que muitos ditos crentes são imorais, tão quanto aqueles que não são crentes. A lei de Deus tem pouca importância, de pouca monta. Para quê? E assim, onde as nações restringiram a lei de Deus, se descambou para a anarquia, se descambou para a injustiça, porque a lei de Deus é posta de lado. A lei de Deus não tem importância. A lei de Deus é justiça, é amor. A lei de Deus revela o caráter de Deus. E todos que a seguem e vivem o caráter de Deus. Se você tentar colocar a lei de Deus de lado, mesmo que seja um pequeno i, ou um tio, ou um j, como diz Mateus, a tendência é descambarmos para a injustiça, porque tentamos enfraquecer a lei de Deus, desmerecer a lei de Deus, que Deus estabeleceu, porque representa o seu próprio caráter. E quando o homem mistura a política com a religião, isso acarreta a desgraça às nações. Desfigura a obra de Deus, desvirtua os propósitos divinos. Sim,
A religião hoje está metida na política, a política dentro da religião para angariar popularidade e favores. Isso acarreta a desgraça dos homens, desfigura a obra de Deus, desvirtua os propósitos divinos de amor, ocasionando assim pesar aos céus. Que situação! Estamos começando a ver isso. Agora nesse período político. Agora os abraços políticos e religiosos são muito fortes. Exatamente isso. Agora os apertos de mão da religião com a política são muito fortes. Agora a política é exaltada no púlpito. Não estou dizendo que não precisa de ser político, sim. Daniel era um homem que representava a política justa em uma nação injusta. José do Egito também. Mas o que nós estamos vendo nos dias atuais traz sérios prejuízos à causa de Deus. Esta religião fraca, sem a lei de Deus, desvirtuada dos propósitos originais do plano da salvação, e assim leva o homem, leva a religião a erros fatais, a desgraça, a desfigurar a obra de Deus, como nós temos visto em nosso próprio país, em nosso próprio município, desvirtuando os propósitos divinos. Foi por isso que 1260 anos de terrível perseguição, a famosa Idade Média, matou tantos cristãos. Em nome de Deus se matava, em nome de Deus se perseguia, em nome da religião você tinha carta branca para matar os valdenses, matar os huguenotes, matar os reformadores. Tinha carta branca em nome da fé, porque a religião dava poderes, limpava os pecados daqueles que cometessem tais crimes, perdoava pecados daqueles que cometessem tais crimes, tudo em nome da fé, da religião, desvirtuando a essência. Sabe, o erro fatal que trouxe grande desgraça à França, que eu já mencionei aqui em outros assuntos passados, foi ignorar a única e grande verdade. O erro fatal das nações hoje é ignorar a única e grande verdade. Qual seria essa? A genuína liberdade reside dentro das prescrições da lei de Deus. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Perceberam? A genuína liberdade reside dentro das prescrições da lei de Deus. Fora disso, estou alertando a mim próprio e a você, meu querido ouvinte, e a você também, os que não lerem essa história com base na palavra de Deus, com base nos princípios de Deus, com base na graça salvífica de Deus, essa história de paz, vai ver a história de desgraça nas nações. Quando, mediante a igreja poderosa da época, agiu a fim de desviar os homens da obediência, o diabo não diz assim, vocês estão desobedecendo, não. Ele usou de disfarce. E é isso que ele faz hoje. Ele não diz para você, você está se desviando da lei de Deus. Não. Ele tem sempre uma brechinha, né? Ele acha sempre uma brechinha para justificar. O diabo age sobre disfarce. Ele age sobre o pretexto de que aquilo é bem, é salvífico, é bom.
A transgressão de uma lei justa, transgressão de uma lei reta, vai acarretar ou resultar em ruína. Isso é básico. A transgressão de uma lei justa resulta em ruína. Perceberam? As fiéis testemunhas de Cristo, elas foram mortas por causa do Evangelho. Deram as suas vidas pelo Evangelho. As fiéis testemunhas de hoje estão dando a vida pelo quê? Nós que professamos ser fiéis testemunhas de Cristo, como vivendo a regra áurea de Deus. Mas a profecia ali de Apocalipse 11 diz que, lá no verso 12, subi para aqui, subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos contemplaram. As duas testemunhas de Deus, que foram por tanto tempo desonradas, agora a Bíblia diz, subir para cá. Era 3 anos e meio, diz a palavra de Deus. Sim, 1793, nessa década de 1790, a grande Revolução Francesa, que tentou apagar, extirpar a palavra de Deus do contexto social daquele país, mas ela não prevaleceu morta. A partir de 1804, começou a ser organizada a Sociedade Bíblica lá no Reino Unido. Seguiu-se outras organizações. 1816 foi fundada a Sociedade Bíblica Americana. E assim a Bíblia começou a ser traduzida em centenas de dialetos, línguas e dialetos, e ela começou a alcançar o coração das pessoas. Subir para cá. E muitos daqueles que viram a Bíblia morta pelo Congresso francês. Agora, peraí, o que está acontecendo? Eles ficaram assustados. Peraí, nós não tínhamos extinguido, não tínhamos abolido? Agora a Bíblia começa a ressurgir ou surgir em grande escala. As sociedades bíblicas começam a trabalhar. E a Bíblia, que parecia morta, agora ela foi vista aos milhares. Claro, com muita dificuldade. As sociedades bíblicas agora começam a produzir, a espalhar Bíblia, e as pessoas começaram a ter a oportunidade de ter a Bíblia Sagrada em suas mãos. Sabe, a profecia se cumprindo ao pé da letra, morta, a palavra, 2 testemunhas, mas elas ressurgiram. Ou seja, a Bíblia não permaneceria ali por muito tempo, teria um período profético. E agora, hoje, louvado seja Deus, porque a Bíblia ela tem alcançado os lares das pessoas. Se você não a usa, legitimamente, se você não a lê, se você não dá importância a ela, aí já é outra coisa. Mas você tem a oportunidade de ter a palavra de Deus nas suas mãos. Você tem a oportunidade de ter a luz, a luz que brilha em lugar tenebroso em suas mãos. Porque a Bíblia leva você a Jesus, e Jesus é essa luz. A sua palavra é uma luz. Então, o aperfeiçoamento da imprensa deu um impulso à circulação de Bíblia. As barreiras que antes eram criadas foram... acabou-se aquelas barreiras. É claro que até hoje existem muitas barreiras contra a Bíblia no nosso mundo. Ainda tem muitas barreiras. Mas para finalizar, Voltaire, ele diz, estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para acabar com essa religião cristã. Milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia, meus queridos, ainda hoje. Mas ela está longe, ou seja, nunca será destruída. Não tente lutar contra a Bíblia, meu amado. Não tente lutar. Todos que tentaram lutar foram derrotados. Onde havia 100 cópias da palavra de Deus nos dias de Voltaire, agora existe
centenas de milhares. Nas palavras de um primitivo reformador que dizia: a Bíblia é uma bigorna. É uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Pode bater. Bata na Bíblia, fica à vontade. Você só vai desgastar. Porque ela é a palavra de Deus. Ela permanece para sempre como Deus permanece para sempre. A sua palavra não voltará vazia para trás. Deus é o autor desse livro sagrado, porque Ele é o autor da salvação. E esse livro sagrado nos mostra o caminho da salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Pai querido. Obrigado, porque nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. O Senhor nos deixou esta luz para brilhar no nosso caminho. Queremos andar no brilho da Tua palavra, até o dia que o Senhor voltar e nos levar para a eternidade. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Amigo, eu agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.